Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, na Renascença, parceria semanal com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. No início deste ano letivo, voltámos a ouvir notícias de violência que de alguma forma tocam a escola. Violência sobre professores, violência também entre alunos, casos que se podem cruzar com fenómenos mais alargados para fora dos muros da escola. A indisciplina na sala de aula, mas também o contexto de violência que pode chegar à escola é o tema do Da Capa Contra Capa esta semana. São nossos convidados José Antunes Fernandes, superintendente da PSP, professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, foi diretor do Gabinete Coordenador da Segurança Escolar do Ministério da Educação e ocupou-se durante largos anos de questões relacionadas com a delinquência juvenil. Nesta edição contamos também com uma ligação Skype para ter neste programa João Lopes, professor associado da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, que tem também trabalhado em investigação nas áreas do comportamento, ensino, organização e gestão da sala de aula. É também coautor do livro Indisciplina em Sala de Aula, nas questões-chave de educação, publicadas em 2013 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em coautoria com Dorothy S. Pelades, um estudo de outubro de 2013. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos deste tema. Bem-vindos, professor João Lopes, professor José Fernandes, um gosto tê-los aqui, obrigado pela vossa disponibilidade. Começo por si, José António Fernandes, que está aqui em estúdio connosco. Primeiro, é importante para quem nos está a escutar perceber à cabeça algumas distinções. Quando falamos em violência escolar, ela abrange a indisciplina em sala de aula. O que é que marca a diferença? É o muro da escola que faz a diferença do fenómeno? Bem, antes de mais, bom dia. Obviamente agradeço o convite para estar presente. Essa é uma questão interessante porque, regra geral, tem tendência a misturar-se tudo e fala-se às vezes de violência escolar indiscriminadamente. Certamente, se fosse a mesma coisa, não tínhamos instrumentos legais para as questões de indisciplina, como é o caso, por exemplo, do Estatuto do Aluno, e outros que podem ser aplicadas para casos graves, extremos, de violência escolar, como é, por exemplo, a Lei Tutelar Educativa, o Código Penal ou outros instrumentos. Portanto, convém separar. Isso convém separar legalmente, mas também daquilo que pode ser a forma como os assuntos são tratados, porque provavelmente as questões de indisciplina podem e devem ser tratadas no interior da escola. As questões de violência escolar, pela sua gravidade, podem e devem ser tratadas com instrumentos que a escola tem, mas às vezes já com recurso a outros instrumentos fora da escola, nomeadamente até forças policiais ou os próprios tribunais. João Lopes, a indisciplina em sala de aula, que também motivou o seu artigo publicado neste livro na Fundação Francisco Manuel dos Santos, está intimamente ligado ao fenómeno exterior, ou seja, também para si o muro da escola é uma fronteira que temos que abordar, nem que seja conceptualmente, no início desta conversa? Antes de mais, boa tarde a todos e agradeço também o convite para estar presente, embora não fisicamente, via Skype. Bom, a questão não é, em rigor, o muro da escola, a questão é, em rigor, o estarmos a falar de fenómenos que são de natureza significativamente diversa. Na verdade, os atos que nós podemos considerar de indisciplina, aquilo que chamamos de indisciplina, são atos que ocorrem, em geral, na sala de aula, embora também possam ocorrer, por exemplo, nos corredores ou noutros locais, mas genericamente na sala de aula, e são também, em geral, comportamentos que, isoladamente, têm um baixo impacto, não são graves, digamos assim. A sua gravidade acaba por decorrer do facto de poderem ser numerosos. Comportamentos simples, como por exemplo falar para o lado, utilizar instrumentos eletrónicos e outros. E na verdade, este tipo de atos pode ser gerido pelo professor ou pode ser gerido pela escola, exatamente como foi referido pelo Estatuto do Aluno, não é? Portanto, esses são os instrumentos. Outro tipo de atos, a violência, que pode, por exemplo, acomodar questões como agressões físicas ou agressões verbais, mas basicamente agressões físicas que podem ocorrer entre alunos, professores e alunos, até com funcionários, envolverem outras pessoas. Realmente esse tipo de atos que rarissimamente ocorrerão dentro de uma sala de aula, mas podem ocorrer com alguma frequência, não muita,
por exemplo, nos corredores, nos recreios, nos quartos de banho, que são os locais mais perigosos, mais complexos dentro de uma escola, e esses poderão, em determinadas circunstâncias, ser alvo de outro tipo de medidas e até de legislação, como também foi referido, e portanto, digamos que esses atos têm que ser lidados não especificamente pelo professor, embora possam ter que o ser em determinadas circunstâncias, mas terão que ser lidados pela escola e às vezes por outras entidades exteriores à escola. João Lopes, então vamos pegar por aí, naquilo que acontece dentro da escola e provavelmente nas salas de aula, mas também nesses espaços adjacentes, casas de banho, corredores, espaços de pátios de recreio. Na sua ideia, ou dos dados que tem, coincidem com uma percepção de enfim, são raros os episódios realmente graves, acha que às vezes há picos mediáticos. Como é que encara que de volta e meia, aliás até muitas vezes no início do ano escolar, se volta a falar destas matérias? É uma questão de pico mediático? A realidade é de uma tranquilidade genérica nas nossas escolas? Eu diria o seguinte, os atos graves são importantes, são muito importantes, mas são sobretudo importantes do ponto de vista individual, ou seja, para as pessoas, as poucas pessoas que estão envolvidas. Em termos quantitativos, evidentemente e felizmente, eles são raros, para não dizer bastante raros, pelo menos dos dados que o nosso estudo recolheu junto de mais de 3.000 professores do ensino básico e secundário. Agora, do ponto de vista individual, eles são realmente graves e são possivelmente até muito traumatizantes para as pessoas que os sofrem, não é? Portanto, nós estamos a lidar com, quando falamos em violência ou agressão ou agressividade, nós estamos a lidar com um fenómeno que em Portugal tem, de acordo com os dados que nós temos, em termos quantitativos, uma representação relativamente baixa. Obviamente que o baixo é uma questão quantitativa, não é? Claro. Mas depois, do ponto de vista qualitativa, isto pode ser bastante complicado para os intervenientes. Agora, eu diria que, pelo menos com os dados que nós temos, o tipo de comportamentos que desgasta significativamente os professores diz respeito a comportamentos que isoladamente são benignos. Como eu digo, por exemplo, desatenção, intervir fora de vez, ter uma atitude passiva na aula, permanecer fora do lugar. Quer dizer, este tipo de comportamentos isoladamente não representa muito. Mas tem um grande impacto também em relação ao rendimento escolar e eu já vou a esse tópico em particular. José Fernandes, a percepção muitas vezes não bate com a realidade? Eu diria que admito que haja algum desfazamento, mas tal como estava a ser referido, os casos por vezes são aqueles que acontecem mais frequentemente, a desatenção, a indisciplina, acaba por ter uma divulgação menor, mesmo que seja depois potencialmente perturbadora do normal funcionamento da escola e do ensino. Relativamente aos casos graves, obviamente são, pela sua maioria das situações, conhecidos, e são conhecidos precisamente pela sua gravidade, ou seja, é mais difícil ocultá-los. É mais difícil ocultá-los pela sua publicitação, obviamente, porque passado pouco tempo são conhecidos, nomeadamente da comunicação social, e por outro lado, porque muitas vezes os pais dos alunos ou alunas que são agredidos reagem indo às instâncias policiais. Mas estamos a falar de agressão entre pares, ou seja, entre jovens da mesma idade, mas há também agressões a professores, a auxiliares, ou seja, qual é a gama maioritária de incidentes que estamos a falar? Não, de acordo com os dados que recolhemos no relatório de segurança escolar, a maior parte é entre pares, ainda é entre pares. Há também casos, situações menos graves, ou não digo menos graves, muitas vezes de alguns notícias de professores, alunos raríssimos, esses são mais raros, e há depois entre alunos e professores que também acontecem com mais frequência. Portanto, digamos, o grande bolo é entre os pares, entre os alunos. Sim. Há alguns casos noticiados de professores que ainda agora recentemente estão nas notícias, obviamente estamos a falar alegadamente porque precisam de ser comprovados, e depois há alguns casos também, esses ainda mais frequentes dos que acabei de referir, que é os alunos agredirem funcionários ou pessoal docente. José Fernandes, as escolas estão preparadas em Portugal globalmente para lidar, sabem o que fazer, conseguem prevenir, conseguem reagir, conseguem responder? Qual é a sua avaliação? Não, primeiro começamos pelo universo do que é a comunidade escolar.
que é muito extensa. Nós já chegámos, agora são menos, mas chegávamos a ter 10 mil escolas entre ensino básico e secundário e cerca de 1,5 milhão de alunos. Portanto, haverá situações em que as escolas e os funcionários estão preparados, há formação para isso, e os professores também têm formação nessa matéria, mas eu diria que à medida que se foi alargando, e bem, obviamente, a escolaridade, que era em 86, que é depois mais tarde para o 12º ano ou 18 anos, digamos, estas situações potencialmente cresceram e ao mesmo tempo, mesmo que a formação tenha sido dada, eu diria que não é um processo acabado nem terminado. E há aí algumas heterogeneidades, porque certamente há algumas escolas que estão inseridas em bairros, em situações, também elas com uma população relativamente difícil, têm que ter instrumentos, quer de recursos humanos, quer de formação, quer de outros, para fazer face a situações mais difíceis que outras escolas que aparentemente estão inseridas em áreas habitacionais de menor risco. João Lopes, qual é a sua percepção? As escolas estão preparadas? Eu diria que provavelmente a maior parte das escolas estará relativamente preparada. Algumas terão alguma dificuldade em enfrentar o fenómeno. Mas repare, mais uma vez temos que saber de que fenómeno estamos a falar, se daquilo que chamamos genericamente indisciplina ou violência. No caso da violência, apesar da mediatização, eu diria que como essa mediatização acaba por arrastar a intervenção de outras entidades, há pelo menos um determinado número de casos que se irá resolvendo. Já as questões de indisciplina na aula são bastante mais difíceis, porque não há qualquer intervenção, ou dificilmente haverá intervenção de outra entidade que não o professor. Já agora deixe-me perguntar-lhe uma questão. Uma questão é técnica para si, para mim é de conhecimento não totalmente garantido. A indisciplina de sala de aula depois pode levar a um episódio de violência, ou seja, a coisa degenera, ou não há ligação entre os dois fenómenos, entre a indisciplina e a violência? Ou seja, aquilo que acontece na sala de aula fica na sala de aula ou muitas vezes acaba por, se não for travado em sala de aula, ter como consequência a violência depois mais agravada? Eu diria que genericamente não há uma relação direta. Repare que os alunos que cometem atos de violência são poucos. Aliás, os processos disciplinares para situações graves tendem a concentrar-se num número relativamente pequeno de sujeitos que repetem episódios de agressão, ou seja, são reincidentes, portanto acabamos por ter um número pequeno. E esses não são esses sujeitos que praticam atos de indisciplina, esses praticam mesmo atos de violência, de agressão, e nas escolas genericamente sabe-se quem eles são. O que pode acontecer, e eu acho que isto acontece mais ou menos generalizadamente, é que há uma certa complacência generalizada para com a agressão, que do meu ponto de vista não deveria existir. José Fernandes? Esta questão é interessantíssima. É interessante porque eu concordo, não há uma relação direta entre indisciplina e violência. O problema que pode acontecer é em algumas situações que ainda podem ser caracterizadas como indisciplina e que podem ser o início de um processo que pode vir a terminar num processo ou num caso de violência escolar. E aí sim, aí faz todo o sentido que estes casos, como disse o professor, que estão identificados, possam ser, digamos, sujeitos a uma espécie de tratamento, terapia, para interromper esse ciclo que, mesmo que sendo inicialmente indisciplina, pode vir a terminar em violência escolar. Mas aí são os professores, a primeira linha, são os auxiliares, quem é que ataca esse problema? Eu não gostaria de... Ou seja, é a escola como um todo. Como um todo. Ou seja, e os próprios alunos, os outros alunos que verificam aquilo que está a acontecer. Tem que se criar um clima, uma cultura de confiança que permita às pessoas interromper aquele ciclo de agressividade ou de impulsividade, que começa pelos colegas, pelos pares, tentando que isso não continue, que passa pelos assistentes operacionais que verificam muitas vezes nos recreios que aquele aluno ou aquela aluna está a ser sujeito a um processo muitas vezes de vitimação que deve ser interrompido, professores, a própria escola como um todo. Ninguém pode ficar indiferente ao fenómeno. Onde é que começa no fundo o chamado bullying, é isso? Isso mesmo. Que é um palavrão, ou digamos um termo que ganhou e que hoje em dia
congrega tudo isto? É isso? Vai à violência ou é apenas estamos a falar de violência? Não, estamos a falar, ou seja, é curioso que essa situação em 2010, 2011 esteve em cima da mesa. Aliás, houve um projeto de diploma, decreto-lei, para tipificar o crime de violência escolar, que depois não avançou. Porquê? Porque o bullying tem outras características, mas há aqui 2 ou 3 que são importantes. Uma é uma prática reiterada, contínua, de alguém que está a sofrer uma agressão física, psicológica ou outro, e que merece e que deve ser interrompida. Por outro lado, a diferença, uma fragilidade física ou psicológica ou outro, em que há uma figura dominante e outra dominada, e portanto a escola aí tem que intervir. Porquê? Porque a escola tem, até do ponto de vista da faixa etária, uma heterogeneidade que não permite sequer que alguns possam fazer uso de um recurso todos que nós podemos fazer, em princípio, que é a legítima defesa. Porque um aluno com 6, 7 anos tem poucas possibilidades perante um de 15 ou 16. E, portanto, até por isso tem que haver essa proteção para tentar que essa fragilidade seja esbatida. Voltamos, João Lopes, à questão da preparação. No caso do bullying, que me parece também ser aqui um outro termo que queria trazer enquadrado naquilo que estamos aqui a falar, também, na sua opinião, por exemplo, o corpo docente, o corpo de auxiliares, aquela que é a estrutura que tem uma formação específica, já não estou a falar dos pais, estou a falar aqui dos professores, a comunidade educativa interna, digamos assim, está preparada e neste momento as estratégias que estão a ser utilizadas, na sua opinião, são corretas globalmente falando? Vamos ver, aquilo que agora se chama bullying, que é uma palavra estrangeira que eu acho que eu não gosto de utilizar, o termo assédio funciona muito bem. Nós estamos a falar de um comportamento entre pares. Certo. E esse comportamento é violência. Esse comportamento em si mesmo é violência. Pode não passar necessariamente pela agressão física, mas passará seguramente pela humilhação da pessoa, pela diminuição moral do indivíduo e até pelo seu aniquilamento perante um grupo, porque esse tipo de atos pode ter espectadores, pode ou não ter espectadores, mas a ideia de ter espectadores para que o sujeito se sinta ainda mais humilhado é uma coisa importante. E, portanto, eu diria que, independentemente das estratégias, tal como para toda a violência escolar, eu diria que há uma orientação geral que deve ser seguida, que não precisa de uma preparação imensa, mas é a seguinte ideia. Aqui, nesta escola, vamos supor que eu estava a pensar numa escola, nesta escola, sempre que haja acontecimentos destes, isto vai ser tratado com tolerância zero. Os alunos são extremamente sensíveis às consequências dos atos. Acontece que em múltiplas circunstâncias há determinados atos que são cometidos e não têm consequências, pelo menos punitivas para os sujeitos. E eles percebem isso muito bem. E isso é aquilo que encoraja qualquer abusador, seja abusador de pares, seja abusador de funcionários. Mas João Lopes, a tolerância zero é algo que é praticada ad hoc, caso a caso, pela escola, ou há uma orientação global e os próprios professores estão completamente despertos para essa realidade que pode às vezes nascer à frente dos seus olhos? Eu sei que o seu foco, por exemplo, de estudo é muito sobre a gestão que um professor faz da sua sala de aula e, portanto, estamos a falar também do que tínhamos falado anteriormente na questão da indisciplina, mas alguns destes sinais manifestam-se às vezes também aos olhos do professor e não apenas nos corredores, mas também nas próprias salas de aula. Sim, só que o fenómeno do assédio é muito mais usual em corredores, nos recreios e sobretudo nos quartos de banho do que dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, os professores conseguem ser normalmente bastante eficazes na gestão desse tipo de comportamentos de assédio. Fora é que é bastante mais complicado, não é? Repare, para que não haja este tipo de abusos, é necessário um determinado número de funcionários, é necessária uma determinada presença física e mesmo assim, por vezes estas coisas são feitas sem que os adultos se apercebam, o que é bastante complicado e as vítimas também têm muitas dificuldades em se declarar como vítimas de abuso, até porque apesar de já terem perdido alguma dignidade perante o grupo, têm o medo de perder o resto. Portanto, para eles é muito complicado estar a dizer que são vítimas disto ou daquilo. Agora, mas aí é a estrutura que fará a diferença para confortar, digamos, a vítima em relação a essa necessidade de denunciar, não é? Eu acho que muito mais do que agir sobre a vítima,
é agir sobre os abusadores. Quer dizer, os abusadores têm que perceber que os seus atos vão ter consequências. Aliás, eu costumo dizer que me parece que esse tipo de comportamentos deve ser dramatizado para que não haja lugar a repetições, não é? Porque o agressor nunca desmobiliza perante ameaças verbais do género vamos fazer, vamos acontecer, mas quando há consequências reais sobre os seus comportamentos, normalmente os abusadores diminuem. Isto é com qualquer tipo de abusador, pode ser abusador doméstico ou outro qualquer, quer dizer, o abusador tem tendência a repetir e vai repetir enquanto uma comunidade qualquer ou um grupo lhe permitir. José Fernandes, a sua... Não, ou seja, isto aqui, como é um fenómeno multidimensional, tem que se atuar de várias formas. O primeiro, por exemplo, pode ser do ponto de vista arquitetónico. Ou seja, tentar reduzir na escola, quer quando se está a pensar uma escola de início, quer nas que já existem, tentar evitar que haja espaços herméticos onde os alunos possam estar sem estar sob vigilância humana. Porque isso é propício para este tipo de atos. Portanto, há uma primeira necessidade que é a questão infraestrutural. A escola tem que ser capaz de não, arquitetonicamente falando, não permitir que haja alguém que esteja sem estar sob vigilância humana. Primeira questão. Segunda questão, claro que a maior parte dos problemas não é nos que são conhecidos, porque aí, se for conhecido, tem que se atuar. A escola tem que atuar. O problema são os casos que acontecem e não são conhecidos. E aí tem que se criar uma cultura para que o aluno ou a aluna que está a ser vítima sinta confiança para poder relatar o caso, sabendo que a seguir, quem ou seja, o professor, a direção de ensino, o que for, não vai achar que aquilo é um caso normal, não vai desvalorizar. Portanto, a vítima tem que ser ouvida e tem que estabelecer uma relação de confiança. O ambiente na escola tem que ser positivo. Portanto, vai desde uma dimensão infraestrutural, vai daquilo que é a necessidade de recursos humanos, especialmente nos recreios preparados, os assistentes operacionais. O rácio que, aliás, ainda hoje sexta-feira, está a ser definido, porque a portaria define um rácio por aluno em função do número de alunos, de funcionários. Se calhar, em algumas escolas terá que ser repensado porque pode ser reduzido. Insuficiente, em alguns casos, porque o número de profissionais até pode lá estar, mas eles estão de baixas, ou estão doentes, ou estão de maternidade e reduz muito. E por outro lado, é importante que a direção da escola tenha conhecimento onde é que estes fenómenos acontecem mais, para depois, nesses momentos em que há maior concentração de alunos, possa gerir os seus recursos humanos para evitar que isso aconteça. Portanto, a intervenção tem que ser de forma holística e não apenas fragmentada. Mas nos muros da escola, a autonomia e a liderança do processo é sempre da escola. Sempre, direção de escola. A liderança é importante. E isso, independentemente do que... Já agora, onde é que entra a questão policial neste processo? É porque há uma autonomia da escola na atuação. Aliás, a intervenção policial não é desprezível, não podemos dizer que não acontece, mas deve ser a última rácio, para utilizar um palavrão. Ou seja, porque isso, quando a polícia é chamada à escola, aparentemente pode já querer significar que há uma falência da autoridade do próprio órgão da escola. Portanto, seria importante que a polícia, quando for chamada, saiba intervir, também é importante essa preparação, mas acima de tudo a escola não deve utilizar a força policial como a primeira medida contra estes atos. Haverá situações em que é importante ir à força policial, mas... Entrar na escola? Pode entrar na escola, se obviamente a direção entender que não tem condições pelos seus próprios recursos para suster essa... Agora, e quando estes fenómenos passam do muro da escola para fora e são resolvidos no café em frente, no jardim em frente? Aí o que eu disse sempre é que mesmo que aconteça fora da escola, deve haver algum reporte à direção da escola. Porque pode ter a ver com elementos daquela comunidade escolar e provavelmente isto depois pode ser transportado para dentro dos muros. Portanto, a direção da escola tem que articular com a força policial local, quer de dentro para fora, quer de fora para dentro. João Lopes, é óbvio que tudo isto deixa marcas e começou por falar também nisso, a questão da gravidade, no fundo depende também das marcas e dos traumas que acabam por surgir ao longo de todo este processo. E isso aí é mais difícil de colocar uma estatística em cima. Mas existem estratégias já definidas, por exemplo, no livro que foi coautor com esta autora estrangeira, há aqui vários modelos de intervenção e eu gostava de perceber que modelos têm sido mais trabalhados em relação à resposta psicológica, nomeadamente nas vítimas, mas na comunidade escolar que é afetada por estes casos. Na verdade, nós no livro
não nos debruçamos demasiado especificamente sobre a questão do abuso. Nós centramos-nos muito nas questões da organização e gestão de sala de aula, que são ou constituem um conjunto de comportamentos ou de metodologias de evitar que a indisciplina ocorra, embora não seja essa a primeira ideia relativamente a este tipo de metodologias. Na verdade, o que se pretende com este tipo de metodologias, da organização e gestão de sala de aula, é que a aula corra o melhor possível, no sentido em que os alunos consigam aprender os conteúdos e, portanto, sejam focados nos conteúdos e não em comportamento. Eu referia-me a exemplos que estão no livro, como o Steps to Respect, por exemplo, que são programas que foram feitos no estrangeiro, presumo eu, e também o Second Step, que são programas que no fundo estão na área da prevenção, não é? Deste tipo de abusos, é isso? Exatamente. É claro que quando se está a falar nesse tipo de programas, estamos a falar de programas que incidem sobre atitudes, não sobre comportamentos específicos, mas sobre atitudes. A ideia é desenvolver uma cultura específica de uma determinada escola ou de um conjunto de escolas que consigam incutir nos alunos uma série de atitudes e de valores que evitem determinado tipo de comportamentos. Portanto, esse é o objetivo genérico. Desculpe interromper, mas, por exemplo, um exemplo que está aqui no livro na questão da Finlândia dá algumas estratégias muito interessantes, como, por exemplo, a utilização até de jogos de computador anti-bullying, ou até criações de fóruns específicos na internet, ou seja, estratégias muito claras e concretas de ação para tentar travar com o recurso, digamos, ao contexto escolar. Sim. Em todo o caso, eu diria que uma das estratégias, chamamos assim, mais eficazes no combate ao abuso, e agora estamos a falar do abuso, não estamos a falar de indisciplina, é o desenvolvimento de uma cultura de escola em que fique extremamente claro para as pessoas que perpetram determinado tipo de atos que esses atos podem ocorrer porque é muito difícil impedir determinados atos, mas, uma vez conhecidos, espera-se que eles nunca mais se repitam. Isto é muito importante. A ideia de que há comportamentos que têm que ter consequências, não é? Já sabemos que o assédio é sempre mais complicado porque, em determinadas ocasiões, tende a ser clandestino, embora noutras tenda a ser exatamente exibicionista, não é? Portanto, com grupos que estão a assistir. De resto, esses anéis em torno do sujeito que está a ser abusado por 2 ou 3 sujeitos estão muito bem estudados. Sabe-se quem são as pessoas que normalmente estão aí mais perto. Umas apoiam, outras vão reprovando, mas a existência de um palco é muito importante para incentivar os abusadores. O que eu digo é que a cultura da escola, e todas as estratégias eficazes têm passado por aí, é que haver uma cultura de escola que diga estes atos aqui são absolutamente inaceitáveis e desde que os conheçamos, as consequências vão ser muito diretas. Para fechar este bloco, antes de pedirmos algumas sugestões, José António Fernandes, a minha questão é: até que ponto a escola até poderá ir mais longe ou ser o foco de reversão de um fenómeno que está a dominar a vida de um adolescente? Vou dar um exemplo. Se a delinquência juvenil, num caso a caso, pode-se ter a escola como vacina nas ações que são perpetradas. Eu estou aqui, por exemplo, a olhar para esta ideia de que o comportamento de indisciplina tem um impacto no tempo de ensino, é uma das conclusões, aliás, que está aqui no estudo de João Lopes. A qualidade, obviamente, da aprendizagem vai ser afetada, mas se continuarmos a excluir este adolescente, esta criança, estamos a dar-lhe, digamos, gás para perpetrar um conjunto de comportamentos fora dos muros da escola que já propicia todo este desequilíbrio. Essa questão é interessantíssima. Eu não queria, obviamente eu vou responder, não querendo colocar todo o peso na escola,
porque obviamente não pode ter, Claro. porque estamos aqui a ignorar famílias, estamos aqui a ignorar o bairro, outras instâncias de socialização. Sim. Portanto, não vale a pena. A escola tem um papel importante e desempenha quase sempre perfeitamente, mas nesse caso sim. Ou seja, dentro daquele percurso muitas vezes criminógeno, que começa com pequenos delitos, pequenas incivilidades, para utilizar uma linguagem que alguns autores utilizam, a escola também é o tal palco onde elas acontecem. Por que não? E aí muitas vezes tem a ver com autoestima, com aquilo que é estigmatização, que é reprovação, que é falta de qualidade, que depois acaba inevitavelmente, porque quando fui diretor do centro educativo, a maior parte destes jovens que ali eram internados por decisão judicial ou não iam à escola ou reprovavam na escola. Havia aqui uma clara associação. Portanto, a escola tem aqui um papel. Nós tínhamos uma escola dentro do centro educativo. Tínhamos áreas, tínhamos professores e, felizmente, juntamente na altura com a Direção-Geral de Educação do Centro, conseguimos algumas estratégias para reverter isso. Reverter, desde logo, a aprendizagem, reverter aquilo que era a aprovação dos próprios alunos para tentar terminar com essa carreira criminógena, porque, atenção, depois vamos às prisões e voltamos ao mesmo. É o mesmo padrão? É o mesmo padrão. Pessoas com baixa escolaridade, com baixa formação, com percursos criminosos desde muito novos. Portanto, o padrão está lá. João Lopes, como é que isto, esta parte é muito importante, tem a ver muito com o seu estudo, como é que não vai ser agravada a exclusão destes jovens? Há estratégias para os recuperar do ponto de vista, do seu rendimento escolar? O que é que se pode fazer neste caso? Já agora eu diria que não é exatamente o rendimento escolar que é ou baixo rendimento escolar, que é uma consequência deste tipo de comportamentos, muito provavelmente até será o contrário. Quer dizer, estes miúdos começam desde muito cedo a apresentar dificuldades em termos académicos e o facto de, à medida que o tempo passa, ficarem cada vez mais alienados do currículo, mais os atira para comportamentos alternativos, e estes alternativos quer dizer negativos. Portanto, uma das estratégias mais eficazes para evitar que estes sujeitos venham a desenvolver esses percursos que foram referidos, alguns dos quais até têm componentes familiares, é bom que se diga, mas evitar que estes miúdos, desde o primeiro e segundo ano de escolaridade, comecem rapidamente a ficar para trás e, portanto, percam as possibilidades de estar ou ter comportamentos adequados face ao currículo, isto é absolutamente decisivo. E vamos ver, nós, olhando para a história do país, nós podemos dizer que a escolarização maciça e a escolaridade obrigatória, sob este ponto de vista, tem feito muito por um conjunto muito alargado de sujeitos. Portugal, apesar de tudo, é um país que tem níveis de criminalidade baixos, por comparação com imensos outros países. E a escola é um fator protetor. Agora, é muitíssimo importante que estes miúdos, logo no primeiro e segundo ano de escolaridade, quando estão a revelar dificuldades, sejam agarrados, porque se eles se conseguirem focar nas matérias académicas, nos conteúdos, eles não vão querer focar-se noutro tipo de coisas. Vamos terminar o nosso programa com algumas sugestões que os nossos ouvintes, pais, familiares, professores que estejam a escutar, possam querer saber mais e ler mais um pouco sobre esta matéria. Vamos ouvir algumas sugestões. José Fernandes, o que é que sugere? Bem, eu relativamente ao livro, e muitos poderiam ser dados, porque muitas vezes nós também podemos dar indicações através de livros que são diferentes, que não têm a ver com a escola, mas depois acabam por alterar comportamentos. Mas especificamente é a Indisciplina na Sala de Aula, da Ana Carita e Graça Fernandes, porque faz este ano 30 anos e eu acho que é um grande filme, O Clube dos Poetas Mortos, porque tem muito a ver com aquilo que é a função da escola, a alegria de aprender. Uma escola feliz, com um bom contexto escolar, não deixa nenhum aluno para trás. João Lopes? Sim, eu provavelmente em relação ao livro, podia aceitar a sugestão. Já quanto aos filmes é mais complicado, por exemplo, o Clube dos Poetas Mortos ou outros filmes desse tipo têm uma componente, digamos, romanceada, que é sempre bastante complicada e, portanto, eu teria aqui alguma dificuldade relativamente à sugestão de filmes.
Muito bem, ficamos com as sugestões de leituras relacionadas com esta matéria. Obrigado pela vossa disponibilidade, João Lopes, José Antunes Fernandes, especialistas nesta área que nos ajudaram a olhar para este fenómeno que, como percebemos, tem diferentes perspectivas e certamente não será o último debate sobre esta matéria, mas foi a primeira vez que o trouxemos aqui ao Da Capa à Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, todos os sábados às 9h30 da manhã. Pode voltar a ouvir este programa e na sua versão integral em podcast, nas plataformas digitais habituais ou através do site da Renascença em rr.sap.pt. Fizeram este programa Carlos Vermelho, Ana Marta Domingues, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.